Algo está te incomodando? Pode ser Deus te mostrando a verdade. Introdução. Impactante, o incômodo. Que você não consegue. Ignorar você já se sentiu desconfortável em um lugar, com uma pessoa, ou diante de uma decisão que aparentemente parecia certa. Uma inquietação que não tem explicação lógica. Algo dentro de você grita: sai daqui, não faça isso. Essa pessoa não é o que parece. Pois saiba, isso não é só ansiedade. Não é apenas um pressentimento, qualquer. Pode ser Deus tentando te mostrar a verdade. Você já ignorou esse incômodo e depois se arrependeu? Se sim, esse vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre o dom do discernimento, a maneira como Deus fala com seus filhos e por que você nunca mais deve ignorar essa voz interior. Você já teve a sensação de que algo estava errado, mas não conseguia explicar o porquê? Como se uma presença invisível estivesse te observando, como se um lugar aparentemente comum, de repente, se tornasse pesado, como se ao conversar com alguém, mesmo que ela sorrisse, algo dentro de você gritasse: afaste-se. Esse sentimento não vem do nada. Esse desconforto que surge do nada, sem razão aparente, pode ser espiritual. É como se Deus soprasse algo dentro de você, como se Ele estivesse tentando te proteger antes que o mal se manifestasse por completo. E aqui vai a verdade que muita gente ignora. Nem tudo o que você sente é só emocional. Existem pressentimentos que são, na verdade, alertas espirituais. Quantas vezes você foi contra seu instinto, ignorou aquele aviso interior, dizendo: não vá, não aceite, não se aproxime, e depois se arrependeu profundamente? O Espírito Santo age de forma sutil. Ele não vai gritar no seu ouvido, ele sussurra. Ele toca o seu espírito antes da mente entender. Mas cabe a você escutar. Muita gente pensa que intuição é algo do cérebro, uma reação do subconsciente. Mas há momentos em que a intuição é, na verdade, discernimento espiritual em ação. E aqui está a diferença. A intuição é natural. O discernimento é sobrenatural. É como se Deus estivesse revelando o que ainda está escondido, mostrando os bastidores de uma situação, apontando as intenções que ainda não foram reveladas. Talvez você esteja convivendo com pessoas que te causam cansaço sem motivo. Gente que rouba sua paz só com a presença. Pessoas que parecem boas, mas te deixam alerta, incomodado, drenado, e você se sente mal por pensar assim. Você diz a si mesmo: eu estou exagerando, é só impressão. Mas o incômodo continua. Ele não vai embora. Ele cresce, ele te acompanha. Esse incômodo pode ser Deus tentando abrir seus olhos. Mas você está lutando contra a voz dele, achando que está sendo injusto ou sensível demais. A vida espiritual não se vive só com os olhos, nem só com a lógica. Há batalhas invisíveis sendo travadas ao seu redor. Há máscaras que só o Espírito Santo pode revelar, e Deus quer te proteger. Mas a pergunta é: você tem escutado? Esse incômodo pode surgir quando você está prestes a tomar uma decisão errada, quando alguém com más intenções se aproxima, quando você entra num ambiente contaminado espiritualmente, ou quando está prestes a seguir um caminho que parece certo, mas leva à destruição. E sabe qual o problema? Muitas vezes as pessoas se acostumam a ignorar esse incômodo, porque ele é sutil, ele não grita, não força, ele apenas te avisa. E se você não ouvir, o erro se instala. Quantas lágrimas poderiam ser evitadas? Quantas decepções poderiam ser poupadas? Quantos relacionamentos tóxicos não teriam começado? Se as pessoas tivessem dado atenção àquele primeiro desconforto, você lembra do momento em que algo te alertou, mas você seguiu mesmo assim? Você lembra do resultado? Então entenda, isso não precisa se repetir. Quando Deus te mostra algo,
Não é para te assustar, é para te livrar. É um gesto de amor. Ele vê o que você não vê, ele sonda o coração de todos. E quando ele faz o seu espírito se inquietar, é porque existe algo oculto que precisa ser revelado. Você pode até não entender no momento, mas confie. Se algo está te incomodando, se a paz foi embora, se há um peso onde deveria haver leveza, pare, ore, reflita. Deus pode estar falando com você. E lembre-se, o Espírito Santo habita em você. Ele não vai permitir que você entre em armadilhas sem te alertar antes. Mas cabe a você respeitar os sinais. Não se culpe por perceber. Não se sinta mal por se afastar. Não se force a permanecer onde o Espírito já te mostrou que há perigo. Porque aquele incômodo é um grito silencioso de Deus dizendo: eu estou aqui. Confie em mim. O que é o discernimento espiritual? O discernimento é muito mais do que percepção. É a capacidade sobrenatural dada por Deus para reconhecer o que os olhos não veem. É sentir o mal disfarçado de bem. É identificar o falso profeta no meio da multidão. É perceber que algo está errado. Mesmo quando tudo parece certo, a Bíblia nos mostra isso claramente. Mas o homem espiritual discerne bem tudo. 1 Coríntios 2,15. Discernimento não é medo, não é paranoia. É a ação do Espírito Santo te mostrando o que você ainda não entende com a mente, mas seu espírito já captou. Você já ouviu alguém dizer: eu senti no meu espírito que tinha algo errado. Ou algo dentro de mim não permitiu que eu prosseguisse. Essas frases não são apenas linguagem religiosa, são expressões de uma realidade espiritual que muitos vivem, mas poucos compreendem: o discernimento espiritual. Discernimento não é suspeita, não é julgamento precipitado, não é paranoia, é revelação vinda do Espírito de Deus, é uma sensibilidade espiritual que vai além da lógica, do que os olhos veem, do que os ouvidos escutam. É uma percepção que vem do alto, uma intuição elevada ao nível divino. É como se Deus te desse uma lente invisível para enxergar o que está por trás da aparência. O discernimento é um dom, um presente espiritual. E como todo presente vindo de Deus, ele tem um propósito: proteger, direcionar e libertar. A Bíblia nos mostra claramente que esse dom é essencial. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra da ciência segundo o mesmo Espírito, a outro o discernimento de espíritos. 1 Coríntios 12, 8, 10. Deus não te chamou para andar às cegas neste mundo. Ele te deu olhos espirituais. Ele te deu sensibilidade para perceber ambientes, intenções e até presenças espirituais. Discernimento é quando você entra em um ambiente e, sem entender por quê, sente um peso estranho. É quando você ouve palavras doces de alguém, mas sabe que há veneno por trás. É quando você tem paz com uma escolha difícil e inquietação com uma escolha fácil. Isso é Deus falando com você. Mas nem todos reconhecem. Nem todos querem reconhecer, porque o discernimento exige ação, e a verdade é que muitos preferem ignorar do que confrontar. Veja, por exemplo, a história de Jesus. Quantas vezes ele discerniu o que estava no coração das pessoas? Ele via além das palavras, ele percebia a intenção. Quando os fariseus tentavam armá-lo com perguntas traiçoeiras, Jesus não apenas respondia com sabedoria, ele discernia o espírito por trás da pergunta. Você pode aprender a fazer o mesmo, não por força própria, mas por dependência total do Espírito Santo. O discernimento espiritual não é um superpoder, é um dom que cresce com a intimidade. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais sensível você fica. Quanto mais você ouve a voz do Espírito, mais você identifica quando algo não é dele.
Você quer saber por que tanta gente cai em laços? Por que se envolve com pessoas erradas, entra em negócios falhos, se prende em ambientes espiritualmente pesados? Porque ignoraram o discernimento, ou porque nunca aprenderam a ouvir o Espírito. E pior, muitas vezes o discernimento foi confundido com julgamento. Mas aqui vai uma diferença crucial. O julgamento condena, o discernimento liberta. Quando você julga alguém, você decide o destino dessa pessoa com base na sua opinião. Mas quando você discerne, você entende o que está por trás da situação e sabe como agir com sabedoria e amor. O discernimento não expõe, ele preserva. Ele não afasta por orgulho, ele afasta por proteção. Ele não isola, ele orienta. Sabe aquele amigo que todos acham incrível, mas você sente algo estranho ao lado dele? Ou aquele convite que todos aceitam, mas algo em você resiste a dizer sim? Ou aquela conversa aparentemente normal que te deixa inquieto depois? Discernimento. Você precisa começar a respeitar isso. Deus está te moldando para viver com olhos espirituais. Porque no mundo de hoje, onde tudo é aparência, onde o mal se disfarça de luz, onde lobos se vestem como ovelhas, ver não é suficiente. Você precisa discernir. E aqui está o segredo. Você não precisa entender para obedecer. Muitos querem explicação antes de seguir o alerta de Deus. Mas discernimento é uma questão de confiança. Se o Espírito te alertou, você obedece, mesmo que não compreenda. E no tempo certo, Deus revela o porquê. Quantas vezes você foi salvo de situações que só depois percebeu o perigo? Quantas vezes você pensou, agora eu entendo porque aquilo me incomodava? Pois é. Discernimento age antes da tragédia. É uma graça divina que trabalha no invisível para evitar o visível. Mas para funcionar, você precisa estar disposto a ouvir e a obedecer. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Quem vive pela aparência se engana. Quem vive pela emoção se machuca. Mas quem vive pelo discernimento é guardado por Deus. Exemplos bíblicos de discernimento: José no Egito. Ele interpretava sonhos e entendia situações além do natural. Pedro e Ananias e Safira. O Espírito Santo revelou a mentira, algo que parecia imperceptível. Jesus, ao ser tentado por Satanás, ele discerniu a falsidade por trás das palavras que usavam até a própria Escritura. O discernimento é um dom espiritual. Não é aprendido nos livros. É revelado por Deus para proteger, guiar e salvar. Talvez você já tenha tido experiências semelhantes. Alguém sorri para você, mas algo dentro de você sente que aquilo é falso. Ou você está prestes a fechar um negócio, mas algo grita dentro de você: não vá, isso é Deus. É discernimento, e você precisa começar a confiar nisso. A melhor forma de entender como Deus trabalha com o discernimento espiritual é observando aqueles que vieram antes de nós, os homens e mulheres que caminharam com Deus e muitas vezes foram guiados não pelos olhos, mas pelo Espírito. A Bíblia está repleta de momentos em que o discernimento foi o divisor de águas entre a vida e a morte, entre o erro e a direção correta. Vamos começar com José do Egito. Vendido pelos irmãos, caluniado, preso injustamente. Aos olhos humanos, José foi um homem injustiçado. Mas aos olhos espirituais, José era um homem preparado. No momento certo, Deus o tirou da prisão e o colocou diante do faraó. E ali, com apenas um sonho, José discerniu algo que ninguém mais pôde. Ele viu, por revelação de Deus, que o sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras não era apenas um símbolo agrícola. Era o aviso de uma crise nacional. Foi discernimento. Não foi só interpretação. Foi sabedoria vinda do alto para ver além da imagem e compreender o plano de Deus.
Esse discernimento salvou o Egito da fome. Salvou também a sua família e cumpriu a promessa de Deus. Agora olhe para o apóstolo Pedro no livro de Atos. Ananias e Safira chegaram sorrindo, ofertando, parecendo ser parte do mover de Deus. Mas por trás daquela boa aparência estava uma mentira perigosa. Eles tinham vendido uma propriedade e retido parte do valor, dizendo que era tudo. A intenção não era economizar, era enganar o Espírito Santo. Mas Pedro, cheio do Espírito, discerniu. Ele não viu apenas o valor. Ele não se deixou levar pela generosidade aparente. Ele percebeu o espírito de mentira e declarou: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Atos 5:3. Veja, Pedro não tinha provas humanas. Ninguém contou a ele. Não houve denúncia. Foi discernimento espiritual. Foi o Espírito Santo revelando o oculto para preservar a santidade da igreja. E o que aconteceu? Ananias e Safira morreram ali mesmo. Foi um juízo divino que mostrou que na presença de Deus, a verdade não pode ser ocultada. Discernimento protege. Discernimento expõe o mal. Discernimento traz temor e santidade. Vamos lembrar agora de Jesus, nosso maior exemplo. Em todo o seu ministério, Jesus nunca julgava apenas pelas palavras. Ele via os corações. Ele discernia os espíritos. Quando os fariseus vinham com perguntas, muitas vezes citando a própria Escritura, pareciam apenas curiosos ou até interessados. Mas Jesus sabia que por trás havia armadilhas, orgulho, hipocrisia. Ele respondia com sabedoria, com firmeza, mas também com discernimento. Em Mateus 22, tentaram pegá-lo em uma armadilha fiscal. Perguntaram se era lícito pagar impostos a César. Se ele dissesse sim, se queimava com o povo judeu. Se dissesse não, seria acusado de rebelião. Mas Jesus viu além da pergunta. Ele discerniu o espírito por trás da questão e respondeu: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. E mais uma vez, os inimigos se calaram, pois não conseguiram tocar nele. Mas o ápice do discernimento de Jesus foi durante a tentação no deserto. Satanás apareceu com palavras doces, ofereceu glória, citou até a Bíblia. Mas Jesus, cheio do Espírito, discerniu que aquilo era veneno disfarçado de promessa e venceu cada tentação com a palavra viva e com clareza espiritual. Isso nos ensina algo profundo. Até o inimigo pode usar palavras bonitas, mas só quem tem discernimento espiritual sabe quando é Deus e quando não é. Você entende agora por que esse dom é vital? Imagine se Pedro não tivesse discernido Ananias e Safira. A mentira teria contaminado a igreja. Imagine se José não tivesse interpretado corretamente o sonho de Faraó. O Egito teria perecido. Imagine se Jesus não tivesse discernido o engano nas palavras de Satanás. Toda a história teria mudado. O discernimento é o escudo invisível dos servos de Deus. É o que separa o que parece certo do que realmente é certo. É o que revela o coração de quem finge estar do seu lado. É o que abre seus olhos quando o mundo quer te manter cego. E Deus quer que você tenha esse dom. Ele quer te usar para enxergar o que está por trás, para te proteger, para te guiar, para te livrar. A pergunta é: você está disposto a receber? Você está disposto a obedecer? Você está disposto a confiar, mesmo sem entender? Porque, como vimos na Bíblia, aqueles que discerniram foram salvos. Mas os que viveram só pela aparência foram enganados. Sinais de que Deus está te mostrando. Algo, preste atenção a esses sinais. Você sente um peso estranho ao estar com determinada pessoa. Você percebe que há algo escondido, mesmo sem provas. Há uma inquietação persistente, mesmo quando tudo parece normal.
Você sonha com alertas, mas acorda ignorando. Você sente que precisa se afastar, mas tem medo de parecer radical. Esses sinais não são coincidência. São o modo como Deus te avisa, te protege e te direciona. Ele não quer que você caia em armadilhas emocionais, espirituais ou físicas, mas você precisa escutar. Às vezes, Deus fala com você de maneira clara. Outras vezes, Ele permite o incômodo, permite a inquietação, permite que certas coisas parem de fazer sentido. Porque é assim que Ele te chama para ver a verdade. Muita gente espera que Deus fale com voz audível, mas Ele também fala no silêncio, no desconforto, naquilo que você tenta ignorar, mas continua voltando à sua mente. E existem sinais espirituais que indicam que Deus está tentando te mostrar algo. O primeiro sinal é a perda da paz. Você pode estar num relacionamento, numa amizade, num projeto. Tudo parece estar funcionando, mas a paz se foi. Você não dorme mais bem. Você está sempre ansioso, se sente desconectado, com o coração apertado. A mente parece ocupada o tempo todo, e não de forma saudável. Isso é espiritual. Quando o Espírito Santo quer te alertar, ele permite que a paz se retire, não como castigo, mas como aviso. É como se ele dissesse: você está num caminho que não é o meu. O segundo sinal é o peso espiritual sem explicação. Sabe quando? Você entra em um lugar e de repente sente um peso? Ou quando está perto de alguém e o ambiente fica estranho, carregado. Você fica triste sem motivo, cansado, de repente, confuso. Isso pode ser discernimento espiritual. Deus mostrando que há uma atmosfera ali que não é dele e que você precisa sair. O terceiro sinal é quando as coisas começam a dar errado repetidamente. Não estamos falando de provações, que são diferentes, mas quando tudo parece forçado, você tenta e nada flui. Você empurra uma porta que está claramente fechada e sente que está indo contra uma maré espiritual. Deus pode estar te dizendo: esse caminho não é o meu. Pare, confie em mim. Outro sinal muito comum é a revelação por sonhos. A Bíblia é cheia de momentos onde Deus falou através de sonhos. José, Daniel, Jacó, o próprio Faraó. Sonhos são como janelas espirituais. E quando algo precisa ser mostrado, Deus pode te acordar no meio da noite com imagens, sensações, situações. Muita gente sonha com pessoas falsas, serpentes, quedas, tempestades, e ignora. Mas se os sonhos se repetem, se te deixam inquieto, se te acordam com o coração acelerado, ore, porque pode ser Deus tentando te revelar algo escondido. Mas um sinal importante: mudanças repentinas no comportamento das pessoas. Às vezes, Deus permite que alguém revele quem é de verdade, sem máscaras. Do nada, uma pessoa que era doce explode. Alguém que parecia leal trai. Alguém que dizia te amar mostra desprezo. Você se assusta. Mas isso pode ser Deus tirando o véu, mostrando o que estava escondido o tempo todo. É difícil? Sim, mas é necessário. Deus te ama demais para deixar você cego em alianças erradas. Outro sinal: insistência divina através da palavra. Você liga a televisão e é uma pregação sobre aquilo que você está passando. Abre a Bíblia e o versículo bate exatamente com o que você está vivendo. Vai à igreja e o pastor fala sobre exatamente o que você pensou horas antes. Isso não é coincidência, é alinhamento espiritual. É Deus usando todas as formas possíveis para dizer: eu estou falando com você. Agora, preste atenção neste outro sinal. Você começa a se sentir deslocado. Lugares que antes te animavam, agora te cansam. Pessoas que antes te davam prazer, agora te esgotam. Ambientes que pareciam seus, agora te fazem sentir que você não pertence mais ali. Isso não é tristeza comum, é deslocamento espiritual.
Deus está te preparando para sair de uma estação e entrar em outra. E para isso, Ele precisa te desconectar do que é velho. Você pode resistir, mas vai doer. Porque Deus não força, mas quando Ele chama, Ele também começa a fechar portas. E um dos sinais mais negligenciados, a voz da consciência intensificada. Você começa a se incomodar com o que antes era normal. Começa a perceber que palavras que você usava agora te pesam. Atitudes que você tinha agora te causam vergonha. O que antes era liberdade, agora é culpa santa. Isso não é religiosidade. É o Espírito Santo lapidando seu discernimento. É Deus dizendo: eu tenho algo maior para você, mas você precisa se limpar. Então, meu amigo, minha amiga, se esses sinais estão acontecendo com você, não ignore. Talvez o incômodo não seja só um sentimento. Talvez seja o Espírito de Deus gritando em silêncio: acorda, olha isso, não continue por aí. E aqui vai o maior erro de todos. Orar pedindo resposta e depois ignorar quando Deus responde. Deus não responde sempre com milagres. Ele responde com paz, com incômodo, com portas fechadas, com gente indo embora, com oportunidades sumindo, com situações ficando pesadas. E aí você diz: Deus, por que tudo está dando errado? E Ele responde: porque você insistiu onde eu não estou. O perigo de ignorar esse incômodo. Quantas vezes você seguiu seu coração e se deu mal? Quantas vezes ignorou a inquietação, dizendo: é só coisa da minha cabeça, eu estou exagerando, impressão minha. Mas depois a verdade apareceu e você pensou: algo já me dizia que isso ia dar errado. Esse algo era Deus. Quando você ignora, você se expõe ao erro, à dor e à destruição. O discernimento não te protege se você decide não ouvir. Deus fala, mas Ele não obriga. Você já se perguntou o que acontece quando alguém ignora os sinais de Deus? Quando o discernimento bate a porta e a pessoa prefere não ouvir? A resposta é clara e triste. Ela caminha direto para armadilhas que poderiam ter sido evitadas. Ignorar o discernimento não é só teimosia, é abrir mão da proteção de Deus. Vamos começar com um exemplo forte. Sansão, um homem separado por Deus desde o nascimento, ungido, forte, escolhido para libertar Israel, mas que fechou os olhos espirituais por causa de suas paixões carnais. Ele teve muitos alertas. O Espírito Santo o impulsionava, mas Sansão desprezava a direção. Preferia seguir seus próprios desejos. E o que aconteceu? Se apaixonou por uma mulher errada, Dalila, e mesmo quando ela claramente tentou traí-lo, ele ignorou. Mesmo quando ela perguntava: Sansão, qual é o segredo da sua força? E tentava usá-lo contra ele. Ele continuava ali, cego espiritualmente, surdo aos alertas de Deus. Até que, finalmente, ao contar seu segredo, perdeu sua força, foi preso, teve os olhos arrancados e virou motivo de zombaria. Você entende o que aconteceu? Sansão perdeu a visão natural porque primeiro perdeu a visão espiritual. Ele desprezou o discernimento e pagou um preço altíssimo. Outro exemplo, o rei Saul. Saul começou bem, tinha tudo para ser um grande rei, mas ao longo do tempo foi perdendo sensibilidade espiritual. Começou a tomar decisões pela emoção, pelo medo, pela vaidade. Deus mandava esperar o profeta Samuel para o sacrifício. Ele se adiantava. Deus mandava destruir tudo. Ele poupava o melhor para si. Saul ouvia, mas não obedecia. E o que acontece com quem ouve, mas não obedece? Cai. Saul começou a se confundir espiritualmente. Foi abandonado pelo Espírito Santo e no fim de sua vida, em desespero, procurou uma feiticeira para tentar ouvir de novo o que já tinha rejeitado por tanto tempo. Foi tarde demais. Esse é o perigo de ignorar o discernimento. Você se afasta
tanto da voz de Deus, que começa a buscar respostas onde não devia. E há um exemplo ainda mais forte. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus. Caminhou com ele, viu milagres, ouviu ensinamentos que transformaram multidões, mas nunca se permitiu ser transformado de verdade. Cultivou em silêncio a ambição, a ganância, a mentira, e mesmo quando Jesus, com um olhar penetrante, disse: "Um de vocês vai me trair", ele sabia que era com ele, mas ficou em silêncio. Na última ceia, Jesus ainda lhe dá um pedaço do pão, como um último apelo ao coração. Mas Judas já havia decidido ignorar o discernimento e foi possuído por Satanás. Sabe o que é isso? É o que acontece quando você ignora tanto a voz de Deus que o inimigo encontra espaço para agir. Agora traga isso para a sua vida. Quantas vezes você já sentiu o Espírito Santo te avisando? Não vá. Não se envolva com essa pessoa. Esse negócio não é de Deus. Essa porta foi aberta por vaidade, não por propósito, mas mesmo assim, você foi e se machucou. O pior não é errar. O pior é errar depois de ser avisado, porque aí o peso é maior, a dor é mais profunda, a vergonha é mais difícil de lidar. E sabe por quê? Porque no fundo, você sabia, você discerniu, mas preferiu calar a voz do Espírito para ouvir a voz da carne. E o resultado é sempre o mesmo: laços, perdas, consequências espirituais e mais. Ignorar o discernimento de Deus não afeta só você, afeta sua família, sua geração, sua herança espiritual. Saul perdeu o trono, Sansão perdeu a unção, Judas perdeu a eternidade. E tudo isso começou com uma escolha: ignorar o que Deus já estava mostrando. Mas aqui está a boa notícia: enquanto há vida, há chance. Você pode ter ignorado ontem, semana passada, por anos, mas hoje Deus está falando com você de novo. Hoje Ele está te alertando. Pare, volte, escute. Não brinque com o discernimento. Não trate como algo da sua cabeça. Não diga: depois eu vejo isso, porque o depois pode ser tarde demais. E lembre-se, Deus só insiste com quem Ele ama. E se Ele está insistindo com você, é porque ainda há um caminho de volta, como desenvolver o dom do discernimento. Discernimento espiritual não é mágica. Ele é cultivado em intimidade com Deus. Aqui vão passos práticos. Ore pedindo discernimento. Sim, peça esse dom a Deus. Leia a palavra. O Espírito usa a Bíblia para revelar o invisível. Fuja da aparência do mal, mesmo que pareça inofensivo. Tenha sensibilidade espiritual. Nem tudo é o que parece. Não confie apenas nos olhos. Confie no que o Espírito mostra. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais sensível será ao que Ele quer te mostrar. Discernimento espiritual não é mágica. É um dom, sim, mas também é um músculo que precisa ser exercitado. E o maior erro de muitos cristãos é achar que discernimento é automático, que vem apenas com o tempo de igreja. Não vem. Você pode passar 30 anos em um banco de igreja e ainda ser espiritualmente cego, porque discernimento não se adquire por tradição, mas por intimidade. E se você deseja ser uma pessoa que discerne, que enxerga além, que entende os sinais de Deus, então precisa seguir um caminho de crescimento espiritual verdadeiro. A primeira chave para desenvolver o discernimento é intimidade com a palavra. A Bíblia não é apenas um livro de histórias. Ela é viva. É a espada do Espírito. É o alimento da alma. É ela que vai te ensinar a reconhecer o que é de Deus e o que apenas parece ser. Em Hebreus 4:12 está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Você entendeu? A própria palavra te treina para discernir intenções. Mas se você não lê, não medita, não vive, como vai discernir? Comece com o básico. Separe um tempo diário, não como obrigação, mas como encontro. Ore antes de ler. Peça: Senhor, fala comigo. E você vai se surpreender com como versículos vão saltar aos seus olhos em situações específicas da vida. A segunda chave é oração profunda e sincera. Oração não é recitar frases prontas, é abrir o coração, é se despir diante de Deus, é dizer: Pai, me mostra o que eu não estou vendo, revela o que está escondido, me impede de entrar em caminhos errados. O Espírito Santo é o Espírito de verdade. Ele deseja te conduzir, mas você precisa pedir. Jesus disse: o meu Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Lucas 11:13. Você tem pedido? Você tem buscado discernimento de joelhos ou só quer respostas rápidas? A terceira chave é sensibilidade à voz do Espírito Santo. Muitas vezes ele fala e nós calamos, ele sussurra e nós ignoramos. Por quê? Porque queremos que Deus fale como um trovão, mas ele escolheu falar como uma brisa suave. E para ouvir uma brisa, você precisa estar em silêncio. Desligue um pouco o barulho do mundo, as redes sociais, as opiniões, a correria. Reserve momentos de solitude. Escute sua alma e você vai perceber quando o Espírito te incomodar com algo. É aquele aperto no peito, aquela vontade repentina de orar, aquela sensação de que algo está errado mesmo sem provas. Isso é o início do discernimento. A quarta chave é andar com pessoas espirituais. Se você só se cerca de gente carnal, de pessoas que vivem por emoções, aparência e conveniência, você será influenciado. Bíblia diz: quem anda com sábios será sábio. Provérbios 13:20. E no contexto espiritual, isso também vale. Ande com pessoas que têm vida com Deus, que oram, que jejuam, que ouvem a voz do Pai. Discernimento também se aprende por observação, por convivência, por conselhos. A quinta chave é jejum. Poucos praticam, mas o jejum é uma arma poderosa para clarear o espírito. Quando você jejua, está dizendo: carne, fique quieta. Espírito, assuma a liderança. É uma forma de alinhar o corpo, alma e espírito à vontade de Deus. Durante o jejum, você vai perceber que seu espírito se torna mais sensível, mais alerta, mais discernidor. Muitos homens e mulheres de Deus jejuaram antes de decisões importantes e receberam direção clara. A sexta chave é obediência imediata. Discernimento não é só sobre ouvir, é sobre obedecer. Quanto mais você responde ao que Deus te mostra, mais Ele te revela. Mas se você vê e ignora, com o tempo a sensibilidade vai morrendo. É como um alarme que toca e você não levanta. Depois de um tempo você nem ouve mais. Por isso, quando o Espírito te mostrar algo, obedeça, mesmo que doa, mesmo que pareça loucura, mesmo que você não entenda agora. A obediência abre portas espirituais. E por fim, a sétima chave é arrependimento e santificação. Pecado bloqueia discernimento. Pecado cega. Pecado cria ruído entre você e Deus. Se há áreas da sua vida que você sabe que precisam de mudança, não postergue. Conserte. Peça perdão. Confesse. Se arrependa e se separe para Deus. Discernimento é como luz, e Deus não derrama luz onde ainda se cultiva trevas. Você quer ser alguém com discernimento espiritual? Então, comece por aqui. Não espere perfeição, espere processo, espere crescimento e lembre-se, quanto mais perto de Deus você estiver, mais nítida será a sua voz. Testemunhos e casos reais. Muitas pessoas relatam histórias como:
Ia entrar num relacionamento, mas algo me travou. Depois descobri que a pessoa era perigosa. Sonhei com algo ruim envolvendo meu trabalho. Ignorei. Dias depois, fui traído por alguém em quem confiava. Sempre me senti desconfortável num certo ambiente. Depois entendi que era um local carregado espiritualmente. Você também tem histórias assim? Se sim, comente aqui. Você não está ficando louco. Você está começando a ouvir a voz de Deus. O que acontece? Quando você começa a discernir claramente, quando o discernimento espiritual começa a florescer na sua vida, tudo muda. Não apenas por fora, mas dentro de você. Você começa a perceber o mundo com outros olhos. Começa a enxergar o que está além da superfície. Pessoas, situações, convites, ambientes. Nada mais é neutro. Você sente, você percebe, você discerne. É como se uma venda fosse tirada dos seus olhos. O que antes parecia normal, agora parece estranho. O que antes era aceitável, agora te incomoda. O que antes parecia apenas difícil de entender, agora é claramente espiritual. E sabe o que mais acontece? Você começa a ouvir mais claramente a voz de Deus. Antes, tudo parecia confuso. É Deus? É minha mente? É só um sentimento? Mas agora, com discernimento, você aprende a reconhecer a assinatura dele, a forma como ele fala contigo, a paz que acompanha suas palavras, a certeza que brota no meio do silêncio. Você começa a entender que Deus não é confusão. Ele não te joga em dúvida. Ele não te manipula com medo. Ele guia com firmeza e amor. E quando essa percepção aumenta, você se protege. Sim, discernimento é proteção. Você não entra mais em relacionamentos abusivos com tanta facilidade. Você não é mais enganado por palavras doces e intenções malignas. Você percebe quando alguém se aproxima com uma agenda oculta e simplesmente não cai. Você pode até não saber o motivo exato, mas sente algo no espírito, uma inquietação, um alerta, um não vá interno. E mesmo que todos digam, vai ser ótimo, confia, você diz, algo está errado. E está mesmo. Além disso, quando você começa a discernir claramente, as suas escolhas mudam. Você para de agir por impulso. Você começa a consultar a Deus antes de cada decisão. E Ele te responde, talvez não no seu tempo, mas no tempo dele, sempre vem uma direção. E quando você obedece, as coisas se alinham, as portas certas se abrem, os desvios perigosos são evitados. E você vive menos estresse, menos dor, menos perda. Discernimento também afeta a sua autoridade espiritual. Quando você discerne, você ora melhor. Você não ora mais como quem joga palavras ao vento. Você ora com precisão, com foco, com revelação. Você não perde tempo lutando contra pessoas. Você entende que a batalha é espiritual. A palavra diz em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Quem tem discernimento sabe contra o que está lutando, e por isso vence. Discernimento também muda suas companhias. Você começa a se afastar naturalmente de pessoas que não caminham na mesma direção espiritual. Não é por soberba, nem julgamento, é por incompatibilidade de essência. A luz e as trevas não combinam, e quando você começa a enxergar as sombras por trás de certos sorrisos, você simplesmente se retira. E sabe o que acontece quando você começa a viver assim? Muita gente não entende. Você ouve coisas como, nossa, você está estranho. Está muito na vibe do céu agora? Para de ver coisa onde não tem, mas o discernimento te ensina a não se justificar. Você não precisa convencer ninguém da sua direção. Você só precisa obedecer a Deus. Quem discerne não precisa provar. Precisa apenas andar no caminho certo. E aos poucos, você também começa a ver frutos. Você colhe paz. Você colhe segurança.
Você colhe decisões mais sábias, você colhe crescimento espiritual, você colhe propósito e mais. Você se torna uma bênção para os outros, porque uma pessoa com discernimento afiado salva outros de ciladas. Avisa, ora com autoridade. É canal de revelação para amigos, família, igreja. Você se torna aquele que Deus usa para abrir os olhos de outros. E quando o discernimento se une à humildade, você é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Agora, atenção, quanto mais você cresce em discernimento, mas o inimigo tenta te confundir. Ele tenta imitar a voz de Deus, tenta usar pessoas com aparência de piedade, tenta te seduzir com boas oportunidades que não vêm do céu, mas é aí que você aprende o segredo. Discernimento não é só saber o que é bom, é saber o que é de Deus. Nem tudo que parece bom é de Deus. Nem todo convite cristão é santo, nem toda amizade da igreja é bênção, nem toda porta aberta foi aberta por Deus. Discernimento te ensina a perguntar: isso me leva para mais perto de Deus? Isso alimenta minha fé ou meu ego? Isso tem paz ou apenas emoção? E quando você começa a discernir, claramente você não se assusta mais com as máscaras que caem. Você agradece, você honra a verdade, você ama a correção, porque você entende. Antes eu via em parte, agora vejo com clareza. 1 Coríntios 13:12. Testemunhos e histórias reais de pessoas que ouvem a voz de Deus através do discernimento. Discernimento espiritual não é uma teoria, ele é vivido. E quando você começa a conversar com pessoas que têm intimidade com Deus, você percebe algo poderoso. Deus fala, Deus avisa, Deus mostra. Neste bloco, vamos conhecer histórias reais, impactantes e reveladoras de pessoas que só escaparam de armadilhas porque escolheram ouvir a voz do Espírito Santo. História 1. A mulher que escapou de um casamento destrutivo. Ela era uma jovem cristã, ativa na igreja, cheia de sonhos. Conheceu um rapaz aparentemente perfeito, educado, prestativo, envolvido no ministério, querido por todos. Começaram a namorar. Todos elogiavam. Um casal abençoado. Feitos um para o outro. Mas dentro dela algo não se encaixava. Ela não sabia explicar, não havia motivo aparente, mas sentia uma inquietação estranha, um peso, um vazio onde deveria haver paz. Começou a orar com mais intensidade, jejuou, pediu confirmação, e quanto mais orava, mais clara era a direção. Termina. Eu estou te livrando. Ela obedeceu, foi julgada, criticada, chamaram de imatura, de indecisa. Alguns anos depois, descobriu que aquele rapaz levava uma vida dupla. Manipulador, agressivo, envolvido com pornografia, mentiroso com as finanças. E ela entendeu. Não era intuição, era discernimento. Era o Espírito Santo livrando-a de um laço que mudaria sua vida para sempre. História 2. O empresário que evitou uma falência, L, era um homem bem-sucedido, dono de uma empresa consolidada. Certo dia recebeu uma proposta de expansão. Um sócio queria investir, prometer lucros astronômicos, crescimento internacional. Era tudo o que ele sonhava. Os números faziam sentido. Todos os conselheiros diziam: vai, essa é a sua chance. Mas algo o incomodava. Olhava para aquele homem e sentia um vazio estranho. Um olhar que parecia esconder algo. Na madrugada, em oração, sentiu o Espírito Santo dizendo: não confie, esse acordo é uma armadilha. Mesmo sem provas, recusou o negócio. Semanas depois, o tal investidor foi preso. Estava envolvido em fraude internacional, lavagem de dinheiro e estelionato. Se tivesse aceitado, sua empresa estaria envolvida no escândalo. E ele percebeu. Foi o discernimento que salvou sua empresa e seu nome. História 3. A jovem que disse não
para uma viagem que parecia perfeita. Era um intercâmbio dos sonhos. Tudo pago, hospedagem, curso de idiomas, experiência cultural. Quase impossível recusar. Ela orou, agradeceu, mas algo pesava. Não conseguia sentir paz. Todos diziam: "Você está doida?" Isso é resposta de oração. Mas no último minuto, desistiu. Na mesma semana da viagem, o grupo de jovens que foi sofreu um acidente grave com o ônibus durante uma excursão. Houve feridos e um dos amigos quase perdeu a vida. Ela entendeu. Deus vê o que os olhos não veem. Discernimento é escape. História. 4. O pastor que não aceitou o convite que destruiria seu ministério, um ministério famoso, o convidou para pregar em uma conferência internacional. Dinheiro, status, visibilidade seria um salto em sua carreira. Mas ao conversar com os líderes, sentiu algo frio e mecânico. Discursos bonitos, mas sem presença. Louvores com luzes, mas sem unção. Deus falou com ele claramente. Eles falam o meu nome, mas não me conhecem, não se associe. Ele recusou. Meses depois, o ministério veio à tona envolvido em escândalos de adultério, desvio de dinheiro e mentiras espirituais. Ele teria sido engolido junto, mas o discernimento o livrou. Essas histórias são reais. São testemunhos vivos de que Deus fala, orienta e revela. E se você perguntar a essas pessoas como você soube, a resposta será a mesma. Não era intuição, era discernimento, era o Espírito Santo. E o mais incrível, você também pode viver isso. Você pode evitar acidentes, armadilhas, traições. Você pode andar por caminhos retos. Pode fazer escolhas alinhadas ao céu, pode ouvir a voz de Deus com clareza. Mas precisa se posicionar, precisa cultivar a intimidade, precisa buscar o discernimento como quem busca um tesouro, porque no final das contas, discernimento é a bússola do espírito em um mundo de confusão. É a lanterna que te impede de tropeçar. É o sussurro de Deus dizendo: não vá por aí. Essa pessoa não é para você. Essa porta não fui eu que abri. Convite à reflexão e à mudança. Está na hora de ouvir a voz de Deus agora. Que você já entendeu o que é discernimento espiritual. Já viu o que acontece quando Deus começa a abrir os seus olhos? Já ouviu histórias reais de livramentos, direções e alertas? É hora de olhar para dentro e fazer a pergunta mais importante: eu tenho ouvido a voz de Deus ou estou me enganando com minha própria vontade? É duro, mas necessário, porque muitos dizem que querem direção, mas na prática já escolheram o caminho que querem e seguir. Eles não buscam discernimento, buscam confirmação. Querem que Deus diga sim para uma decisão que já tomaram. E aí vem o perigo, porque quando a voz de Deus se cala, ou quando o coração está inclinado demais, a gente começa a interpretar os sinais do nosso jeito. Qualquer sonho vira resposta. Qualquer palavra de alguém vira profecia. Qualquer emoção vira paz. Mas a verdadeira paz de Deus não é emocional. Ela permanece mesmo quando tudo está difícil. Ela é uma convicção, não um alívio momentâneo. Por isso, esse é um chamado sincero. Pare agora e reflita. Você está pedindo direção ou apenas tentando convencer Deus de algo que você já quer fazer? Você está ouvindo Deus ou só o barulho do seu desejo? Você tem silenciado o mundo para ouvir o céu? Ou tem feito do céu um eco das suas vontades? Essa é a hora de se alinhar, de reconhecer. Senhor, eu não quero mais caminhar no escuro. Eu quero discernir, quero te ouvir, quero andar contigo. E sim, isso exige mudança. Discernimento só cresce em corações dispostos a obedecer, porque Deus não desperdiça direção com quem não tem intenção de seguir. Ele fala com quem escuta. Ele mostra o caminho para quem está disposto a abandonar o que for preciso. Talvez você precise se afastar de uma amizade.
Talvez precise romper um relacionamento. Talvez precise dizer não a uma proposta que parece perfeita. Talvez precise começar de novo. Talvez precise perdoar. Sim, perdoar. Porque mágoas e ressentimentos entorpecem o discernimento. Eles nublam sua percepção espiritual. Você ouve tudo, menos a Deus. Por isso, limpe o coração. E mais, tenha coragem. Coragem para mudar de rota. Coragem para dizer não, onde todos dizem sim. Coragem para obedecer quando ninguém entende. Lembre-se, discernimento é dom, mas também é treino. É cultivado na intimidade, na oração, na palavra, na comunhão com o Espírito Santo. É afinado como instrumento. É como um radar espiritual que se torna mais sensível à medida que você se aproxima do Pai. Se você quer isso, comece agora. Não espere mais uma decepção, mais uma queda, mais um laço. Diga, Deus, eu me rendo. Me ensina a ouvir a tua voz. Me ensina a discernir. Tira de mim todo engano. Me livra das armadilhas. Me mostra o que meus olhos não podem ver. Faça esse compromisso com Deus e observe como tudo vai mudar. Você vai começar a perceber coisas que antes ignorava. Vai notar a diferença entre uma boa oportunidade e uma armadilha espiritual. Vai sentir quando a presença de Deus te alerta. Vai parar de insistir no que Ele já disse que não é para você. E mais do que tudo, vai viver em paz. Porque a verdadeira paz vem da certeza de estar no centro da vontade de Deus. Mesmo que seja um caminho estreito, mesmo que seja um não agora para um sim glorioso depois, mesmo que doa, mas é melhor a dor da obediência do que a tragédia da escolha errada. Por isso, ouça bem, discernimento é presente, mas também é escolha. E a escolha está diante de você agora. Vai continuar vivendo guiado pelas suas emoções? Ou vai se render ao Espírito Santo e começar uma nova jornada onde você não anda mais no escuro, mas caminha na luz da direção de Deus? Está na hora. Deus está falando. Você está ouvindo conclusão impactante com apelo à oração e entrega agora. É o momento mais importante de tudo o que foi dito aqui. Você já aprendeu o que é discernimento espiritual. Já entendeu que ele não é um dom reservado para alguns escolhidos, mas sim um presente oferecido por Deus a todos que buscam com sinceridade. Mas não basta saber, é preciso responder. Esse não é apenas mais um vídeo. Essa é uma chamada do céu para a sua vida. É Deus batendo a porta do seu coração, dizendo: filho, filha, me escute, eu quero te guiar. Quero abrir seus olhos, quero te tirar da confusão, quero te proteger. E aqui está a verdade. A sua vida muda quando você decide obedecer. Não quando você apenas sente algo bonito. Não quando você apenas se emociona com uma palavra. Mas quando você se coloca diante de Deus com o coração quebrantado e diz: Senhor, eu me rendo. Me ensina a ouvir a tua voz. Eu cansei de errar, cansei de andar na força do meu braço, cansei de confiar nas aparências, cansei de andar por sentimentos. Eu preciso de ti. Me dá discernimento espiritual. Me ensina a andar com sabedoria. Me livra das ciladas que eu nem vejo. Fala comigo, Senhor. E quando o Senhor falar, me dá coragem para obedecer. Faça dessa oração a sua entrega agora. Feche os olhos, pare tudo, silencie seu coração. Imagine o Espírito Santo te tocando agora, tirando as escamas espirituais, desfazendo toda a confusão da mente, dando clareza onde havia dúvida, revelando intenções escondidas ao seu redor, desfazendo laços invisíveis, te levantando como quem diz: levanta, meu filho, anda comigo. Eu vou te guiar. Essa é a vida que Ele quer para você. Uma vida guiada, protegida, direcionada. Uma vida em que as decisões não são mais aleatórias, mas conduzidas pelo céu. Uma vida de segurança espiritual.
Uma vida onde a sua paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que você está no centro da vontade de Deus. Mas isso exige posicionamento, exige abrir mão de atalhos, deixar de lado a vontade de agradar os outros, abandonar o desejo de controle e dizer: seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Você está pronto? Porque se estiver, algo sobrenatural começa a acontecer a partir de hoje. Você vai notar a diferença, vai sentir a presença dele te guiando, vai ver portas fechando e outras se abrindo, pessoas saindo, mas outras chegando que são respostas de oração. Você vai experimentar o que a Bíblia chama de vida no Espírito. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser filho não é apenas ser amado, é ser guiado, é ser corrigido quando necessário, é ser conduzido com firmeza, mesmo quando o caminho parece estreito. E isso só acontece com quem está disposto a ouvir. Por isso, nesse momento, faça um compromisso com Deus. Eu vou buscar discernimento todos os dias. Eu não vou tomar decisões sem consultar o Senhor. Eu vou aprender a reconhecer a tua voz. E quando o Senhor falar, eu vou obedecer, custe o que custar. Essa é a oração que muda destinos. Essa é a entrega que transforma futuros. Essa é a atitude que impede tragédias. Essa é a escolha que te afasta da dor. E se você fizer isso de verdade, Deus vai te honrar, vai te guardar, vai te usar como canal de alerta para outras vidas. Vai fazer de você um farol em meio à escuridão deste mundo. Então hoje, não saia deste vídeo sem orar, sem se ajoelhar, sem abrir o coração e dizer: Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. Porque a voz de Deus não é rara, é apenas ignorada. Mas aqueles que decidem ouvir, vivem o sobrenatural. O sobrenatural. Deus está falando com você agora, mesmo que você ainda não perceba. O seu sussurro é mais poderoso do que o barulho do mundo. Não deixe para amanhã o que Ele quer revelar hoje. Abra o seu coração, busque o discernimento e viva guiado pela luz divina. Lembre-se, ouvir a voz de Deus é o maior presente e a maior proteção que você pode ter. Que a sua jornada comece agora e que a paz do Senhor seja seu guia constante. Não ignore mais esse incômodo. Não menospreze o que o Espírito Santo quer te mostrar. Se algo está te inquietando, pare, ore e peça a Deus que revele o que está por trás. Talvez Ele esteja te salvando de um erro. Talvez esteja te mostrando quem são os verdadeiros e os falsos. O dom do discernimento é um presente poderoso, mas só faz diferença se você escutar. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está ignorando os sinais e nos comentários conte: você já sentiu esse incômodo espiritual? O que aconteceu depois?